Hoje é terça-feira, 12 de novembro, dia de gravação do podcast do Grupo de Conjuntura. Nós estamos vendo uma sucessão de iniciativas da área econômica do governo que vai deixando claro que estamos diante de um projeto bastante ambicioso de mudanças na economia e, em particular, de enfrentamento da questão fiscal, da crise fiscal. O governo vem movendo muitas peças nesse tabuleiro da política econômica, e é importante que nós possamos entender o papel de cada uma delas. Então, hoje nós vamos fazer um esforço nesse sentido e, cumprindo uma promessa que fizemos na semana passada, aprofundar aqui a discussão do Plano Mais Brasil. Então, vamos trocar ideias aí sobre esse plano, tá? Aqui com a equipe, né? Caio, você Eu vou começar colocando algumas coisas mais gerais e depois a gente vai trocando ideias sobre as medidas, enfim, implicações do plano, etc. O primeiro ponto é que o plano, embora ele tenha diferentes dimensões, além da contenção das despesas obrigatórias, medidas para flexibilização de gastos, medidas para descentralização de recursos, na verdade, para reforçar o caixa de estados e municípios, o ponto fundamental no plano, do ponto de vista mais imediato, de continuidade do ajuste fiscal que está em curso, se refere à contenção das despesas obrigatórias. Essa é a questão chave do amplo conjunto de medidas anunciado. Então, a gente estaria, no que se refere a esse plano, que é um plano de reforma do Estado de grandes dimensões, ele seria, digamos, a terceira etapa do ajuste fiscal, que foi iniciado com o teto dos gastos, lá em dezembro de 2016. Desde o início sabia que o teto dos gastos não seria viável sem a contenção das chamadas despesas obrigatórias do governo federal, que são grande parte dos seus gastos e que crescem automaticamente e tal. Depois a Margarida pode comentar um pouco sobre isso. Não seria viável esse teto sem essa contrapartida de contenção das despesas obrigatórias, porque isso iria comprimindo, se elas continuassem crescendo, e se continuarem crescendo, na verdade, como crescem, isso tende a inviabilizar o teto, e a gente está chegando já a esse momento de impasse, onde, na verdade, os gastos discricionários vão sendo comprimidos, os que não são obrigatórios, e, no limite, isso levaria à paralisia da máquina administrativa do governo, além de reduzir a quase nada os investimentos públicos. Então, uma primeira medida para compatibilizar o teto com esse quadro de crescimento das despesas obrigatórias foi a reforma da Previdência, aprovada recentemente pelo Senado, e, com isso, o que se conseguiu foi que o item principal das despesas obrigatórias, que é o gasto previdenciário, passe a crescer mais lentamente, mas ainda crescer. Agora, qual é o desafio? O desafio é que, como chegou-se a um ponto onde há um reconhecimento geral que as despesas discricionárias já estão no osso, no orçamento do ano que vem elas representam só 7% do gasto primário total do governo federal, o desafio agora é que essas despesas discricionárias parem de cair e, idealmente, que elas tenham algum espaço para subir, na verdade. Ora, isso só é viável no contexto do teto, que mantém os gastos congelados em termos reais, corrigidos apenas pela inflação a cada ano, só é viável se o outro conjunto, que são as despesas obrigatórias, se estabilizarem ou, idealmente, caírem um pouco, para poderem abrir espaço para sua contraface, que são as discricionárias, pararem de cair ou aumentarem um pouco. Então, esse é o desafio atual do lado do governo federal. Do lado dos estados e municípios, a questão da contenção das despesas obrigatórias principalmente o desafio da contenção das despesas de pessoal, ativos e inativos, que consome grande parte da receita dos estados e municípios e estão na origem da crise fiscal gravíssima da grande parte dos estados da federação hoje em dia. Hoje se imagina que cerca de 14 estados, na verdade, estariam numa situação de emergência tal como o governo está definindo nessa PEC, nesse conjunto de PECs que está enviando ao Congresso. Eu acho que tem duas coisas aí, Caio. Uma coisa é a própria questão fiscal em si, quer dizer, isso aí vai tornando
quase que impossível você, por exemplo, manter o teto do gasto, ter o equilíbrio fiscal, etc, etc. E outro lado é a própria qualidade da gestão da coisa, porque você fica engessado e muitas vezes deixa de fazer coisas que são importantíssimas, prioritárias, exatamente. A questão da eficiência, não? É importante além do... O problema é que como as despesas chamadas obrigatórias continuam crescendo em termos reais e o principal item deles é a despesa previdenciária, e essa vai continuar crescendo em termos reais, inclusive porque ela não está contemplada nesse aspecto, ela foi preservada de medidas mais rígidas de contenção, quer dizer, ela vai seguir as regras que foram definidas na reforma da Previdência, ou seja, que conseguiu, em relação à despesa obrigatória, despesa previdenciária, tornar esse crescimento mais lento, mas ainda um crescimento real contínuo, ano após ano. Ora, se o desafio é que as despesas discricionárias parem de cair e, eventualmente, idealmente, subam um pouco, como é que se faz? Qual é o tamanho do desafio no caso do governo federal, por exemplo? Ele vai ter que as despesas obrigatórias parem de crescer, se estabilizem ou, idealmente, caiam um pouco, para abrir mais espaço para discricionários, como eu vinha falando. O problema é que, como a maior parte das despesas obrigatórias estão fora dessa regra, que são as despesas previdenciárias, todo o desafio vai ser o quê? O governo está forçado para atingir esse objetivo a reduzir em termos reais as despesas obrigatórias não previdenciárias. Esse é o tamanho do desafio que está posto para o governo federal para cumprir o teto e está posto no lado dos estados e municípios para saírem da situação gravíssima financeira que eles têm. Lá eles não têm o teto dos gastos, mas têm restrições fortes ao endividamento. Então, a situação aparece de outra forma, mas o resultado é o mesmo, é uma compressão de gastos naquilo que são serviços públicos essenciais, na verdade. Agora tem um detalhe, Caio, que é o seguinte, quer dizer, custeio em saúde e educação também é um gasto que não tem como ser comprimido, porque no caso da União, os gastos de custeio com educação e saúde têm que, no mínimo, serem reajustados de acordo com a inflação. E no caso de Estado e município, tem toda uma vinculação de receita a esse tipo de gasto. Então, no fundo, o que sobra para o governo para poder tentar reduzir e abrir espaço para a discricionária é muito menor, é muito pequeno. Mas vamos pensar assim, só resumidamente, as medidas, assim, muito resumidamente, do pacote das Quais são as medidas mais importantes, mais impactantes, né? Primeiro, como eu falei, a questão central é a contenção de despesas obrigatórias. E aí o mecanismo que viabilizaria a contenção das despesas obrigatórias é o mesmo para a União, Estados e Municípios, que são os gatilhos. Ou seja, a ideia de que em situações de emergência, gatilhos podem ser acionados, no caso do governo federal, seriam obrigatoriamente acionados. A Margarida me fez uma observação, antes de a gente começar a gravar o podcast, que nos estados e municípios isso é uma coisa opcional, né? É opcional, mas aí tem algumas diferenças. Então, no caso da União, o que é um gatilho ser acionado? Quando o governo der sinais de que não está cumprindo a regra de ouro. Então, a regra de ouro é uma regra que diz que as operações de crédito não podem, endividamento, lê-se, não podem superar as despesas de capital. E o governo vem constantemente violando essa regra através de crédito suplementar, que é uma autorização do Congresso para isso. Uma maneira de burlar a regra. Então, uma maneira legal de burlar a regra. Esse é o caso da União. No caso de Estado e município, toda vez que a despesa corrente exceder 95% da receita corrente, os gatilhos são acionados. Mas no caso de Estado e município, não serão automaticamente acionados. Se o governante não quiser acionar os gatilhos, ele tem a opção de não acionar, mas ele também não terá direito a um aval ou uma garantia da União para a tomada de empréstimos. Então, na verdade, na prática, eles estão obrigados a apertar o gatilho, né? De dizer, olha, estou inadimplente, então é o caos financeiro. Então, na verdade, é uma maneira indireta de obrigá-los. Então, do ponto de vista das despesas obrigatórias, que é, digamos, o coração dessas medidas, o mecanismo central de contenção são os gatilhos.
Então, o que são gatilhos, né? Quer dizer, as pessoas não devem estar entendendo muito bem como é que funciona isso. São medidas que automaticamente entram em vigor e medidas que levam a quê? A uma correção, ou uma redução, ou uma manutenção da despesa obrigatória. Dentre as medidas que são mais importantes, né, caberia citar: não pode haver promoções de funcionários públicos. Não pode haver reajuste nominal, em primeiro lugar. Não, reajuste nominal nem pensar. É a primeira delas. No fundo, não pode haver aumento de gasto com o pessoal, que é quase a única despesa que restou aí para ser contingenciada, vamos dizer assim. Então não pode dar reajustes, não pode criar cargos novos, não pode reestruturar carreiras, não pode fazer concursos, né? Então, isso... Acaba as progressões automáticas. Acaba as progressões automáticas. Além disso, suspende... Acabam só no período de vigência da emergência. Da emergência. Não é uma regra daqui para frente. Além disso, suspende-se a criação de novas despesas obrigatórias e não podem ser ajustadas acima da inflação. Quem está fora disso? O gasto com o INSS e o gasto com o BPC vão seguir as regras da reforma da Previdência. Não podem ser vão estar utilizadas protegidos como pela correção, mecanismo da inflação. Até porque já tem uma reforma da Previdência que acabou de discutir né, como essas regras de gastos devem ser equacionadas. Então, essa contenção de despesas obrigatórias é despesas obrigatórias exclusive de Previdência e implicitamente o grosso é pessoal, embora não exclusivamente pessoal. Tem uma cláusula que é bastante dura, vamos dizer assim, né, que permite a redução de 25% da jornada do servidor com adequação dos vencimentos, ou seja, uma redução proporcional do salário, proporcionalmente à jornada de trabalho. Sempre em situações de emergência, na verdade. Né? Agora, para onde iriam então essas economias? Na verdade, isso é uma forma de dar instrumentos para você segurar os gastos em situação de emergência. E parar de comprimir as despesas discricionárias que já estão no osso. Né? E no caso, toda a economia obtida com essas medidas de contenção, com esses gatilhos, seriam alocada, a economia seria alocada ou no orçamento, num caso, ou então em projetos de infraestrutura. Mas basicamente, no geral, é que elas permitem dar mais folga para as despesas discricionárias. Discricionárias, que são aquelas despesas que o governo pode decidir gastar no Outra medida do lado dos estados e municípios, destacaria duas, para não se alongar muito nisso, é uma transferência de recursos da União para estados e municípios através da redistribuição de receitas do petróleo, na verdade. E também do salário educação, na maioria dos o salário educação também, que hoje tem 9,8 bilhões de reais. O principal seria as transferências de receitas do petróleo para estados e municípios numa proporção crescente, ou seja, hoje a grande parte vai para a União, 70% fica com a União e 30% dos estados e municípios. A ideia é que gradualmente se inverta essas proporções. A unificação do orçamento de educação e saúde também é outra medida muito importante. A ideia aí é que os pisos para a educação e saúde, tanto em estados como em municípios, sejam tratados de forma unificada, de tal modo que dê liberdade ao gestor, aos governos estaduais e municipais de gastar em educação e saúde. O total tem que ser o mesmo de hoje, mas podendo cada um decidir se vai gastar mais em saúde ou mais em educação de acordo com as suas prioridades de cada estado ou cada município. E, por fim, uma outra medida, aí do lado da União, uma previsão de uma diminuição das renúncias tributárias, que hoje estão estimadas em pouco acima de 4% do PIB. Dá quase 400 estaria na Constituição que, quando chegar a 2026, essas renúncias tributárias, né, que o governo, as receitas tributárias que o governo abre mão, através de vários subsídios que dá, esse total cairia para 2% do PIB. Não é a metade, né? A metade. Na verdade, voltaria para o nível que era antes da era PT. E antes da era PT era exatamente esse o nível de renúncia tributária no Brasil, 2% do PIB. Foram sendo aumentadas por decisões de governo, aqui e ali, e chegaram a um nível superior a 4% do PIB. Agora a ideia é fazer o caminho de volta. Só para vocês entenderem um pouco o que a gente está dizendo, né? Quer dizer, essas renúncias tributárias, né? Essas desonerações fiscais, hoje, para o ano que vem, elas estão programadas em torno de 310 bilhões de reais. Então, esse dinheiro todo, enquanto que o investimento programado para o ano que vem da União é de 19 bilhões de reais. Então, tem aí, né, a gente tem que, na verdade, pesar o que é mais importante, o que é prioridade da sociedade.
manter esse nível de desonerações ou tentar, né, alargar um pouco o espaço do investimento no orçamento. O fato é que o governo, nessas propostas de emenda constitucional, ele não define o que fazer com essa receita a mais que ele terá ao longo do tempo, até chegar a um ganho de 2% do PIB, na verdade, um pouquinho mais, né? Porque vai cair, ele vai abrir mão, está abrindo mão de 4%, vai abrir mão só de 2%. Então teria um aumento da carga tributária aí. O governo atual tem dito que a ideia não é aumentar a carga tributária, ele usaria isso para compensar, para desonerar outros setores. Mas isso não está nas PECs, quer dizer, na PEC que trata disso. Na verdade, isso é uma decisão de governo. Se o próximo governo achar que prefere usar isso para aumentar a arrecadação mesmo, a carga tributária é uma decisão sua. Mas o fundamental aí é reduzir essa perda, essa renúncia tributária que hoje é muito grande no Brasil. Por fim, tem uma ideia, faz parte desse Plano Mais Brasil, a criação de um Conselho Fiscal da República, que é uma maneira de comprometer os diferentes poderes, a maneira do ajuste não ficar todo concentrado apenas no Executivo. É que esse ajuste, a ideia é comprometer com esse conselho que vai se reunir trimestralmente para avaliar a situação fiscal do país como um todo. A ideia é comprometer o judiciário e o legislativo no projeto de ajuste fiscal conduzido pelos governadores e prefeitos também, né, cara? Quer dizer, uma coisa ambiciosa. Dá assento para todos os entes da federação. Todos os poderes, todos os entes da federação. É uma ideia de criar um ajuste que seja do país, e não de decisão de governos, de um executivo aqui, que aí chega o judiciário e diz que isso não vale, por uma liminar, e o Tribunal de Contas de um estado diz que despesa com aposentados não é despesa de pessoal, o outro que considera que essa harmonização dos indicadores é muito importante. A harmonização além do Conselho Fiscal da República, que foi criada, a harmonização dos critérios para a medição do desempenho fiscal, em particular a despesa com o pessoal, que é um ponto muito sensível. Isso é um ponto central. Eu acho que essa medida, pensando assim no longo prazo, é uma coisa da maior importância. Quer dizer, você pensar, quer dizer, tornar esta questão, que é uma questão crítica para o país, tornar um projeto da nação, nacional, não é um projeto do governo A, do governo B, do governador, do executivo, do judiciário, etc. Para ter um engajamento, né, do país nessa questão. Agora, um ponto que se coloca, a gente está sempre discutindo essa coisa da compressão das despesas discricionárias, a situação crítica dos estados e municípios e não sei o que lá. Alguém pode argumentar, muitos argumentam assim, bom, mas isso tudo existe no caso da União, por exemplo, por causa do teto dos gastos. Se não houvesse teto, você não precisaria cortar as despesas obrigatórias ou ter esse projeto, todas essas PECs com esse objetivo e tudo mais. Aí, então, a questão e muitos defendem, bom, em vez de conter os gastos, por que não aumentar a arrecadação tributária? Por que não fazer o justo pelo lado da arrecadação? Porque não aumentar a arrecadação, né? Então, aí tem a questão tem dois aspectos. O aspecto, o papel crucial que o teto, como âncora das expectativas, do compromisso do governo com o ajuste fiscal, está tendo na economia brasileira, que é um aspecto fundamental. E o outro é por que não a solução via aumento da arrecadação. São os dois aspectos dessa discussão. É uma discussão, eu vou resumidissimamente, o que eu vou colocar, resumidamente, porque o teto tem sido, como a gente tem dito sempre, a principal âncora da expectativa no sentido da confiança dos investidores no compromisso do governo com o ajuste fiscal, e os efeitos são inequívocos de benefício para o país com essa âncora. Boa parte da queda dos juros não teria ocorrido se não fosse isso. Até a gente estava comentando agora que o risco Brasil, medido pelo CDS, está atualmente em 117 pontos, voltou para o nível de 2013, quando o Brasil tinha grau de investimento, ou seja, quando tinha o selo de bom pagador pelas principais agências de classificação de risco do mundo.
Então, nada disso seria a redução espetacular das taxas de juros e a redução do CDS, do Risco Brasil, não teria sido possível sem esse compromisso fiscal muito claro, cuja âncora tem sido o teto dos gastos.